Fala galera, beleza? Aqui é o Alex e nesse vídeo aqui a gente vai seguir falando mais sobre o Linux, né? A gente estava falando um pouco no outro vídeo, nesse aqui a gente vai continuar falando, beleza? Essa aula aqui em específico vai ser basicamente uma demonstração sobre como criar uma máquina virtual usando o VirtualBox, né? Que é um software de virtualização. Caso você já utilize uma versão do Linux, não é necessário criar essa máquina virtual, beleza? A gente só está criando aqui porque a gente vai usar uma máquina virtual como exemplo, tá? No meu caso aqui eu já tenho o VirtualBox instalado, mas se você não tiver, você pode usar o próprio terminal aqui para poder fazer a instalação. Aqui a gente vai usar o sudo su- para poder virar root. O root é como se fosse uma conta administrativa, uma conta admin lá do Windows, beleza? Uma conta administrator lá. Basicamente uma conta que tem privilégio para poder fazer tarefas administrativas. E aqui a gente vai usar o apt-get install e vai colocar aqui VirtualBox. Vai apertar Enter. Aí aqui no meu caso ele está falando que já tem a versão instalada, né? Então eu não vou precisar instalar. Mas se você não tiver, você pode usar esse comando que eu te passei para poder fazer a instalação, tá? Então no meu caso aqui em específico, só para a gente explicar aqui para efeito de entendimento aqui como que vai funcionar. Eu tenho uma máquina física rodando o Ubuntu, que é essa máquina onde está aparecendo na tela aqui, beleza? E aí usando o VirtualBox a gente vai criar uma máquina virtual em cima desse cara aqui, tá bom? Então eu vou abrir o VirtualBox aqui, vou criar uma máquina virtual. Na verdade eu vou remover essa daqui e vou criar uma nova, pra gente criar do zero aqui, tá? Primeira coisa aqui que a gente vai ter que fazer aqui é escolher qual distribuição que a gente vai poder fazer a instalação. Eu estou usando uma máquina aqui, que é o meu desktop, que tem só 2 GB de memória, então eu baixei uma distribuição que é um pouco mais leve, então, mas se você quiser usar qualquer outra distribuição sua preferência, não tem problema nenhum. Eu vou deixar no link aqui da descrição o link para poder fazer a instalação, para poder fazer o download desse arquivo que eu estou te falando. E agora a gente vai clicar aqui em New. Vou colocar aqui o nome da máquina. No caso aqui uma versão do Lubuntu, que é uma distribuição baseada no Ubuntu, só que com menos recursos, por isso que ela ficou um pouco mais leve, beleza? Vou colocar aqui 512 de memória, clique em Next. Aqui ele pede para você você tem 3 opções aqui: não adicionar um disco virtual, criar um disco virtual novo agora, ou usar um disco virtual já existente. Como é uma máquina nova e não tem nenhum disco, eu vou criar ela do zero. Clique em Create, aqui ele dá as 3 opções: VDI, VAD, VMDK, né, VMDK. Eu vou marcar a primeira opção, que é mais apropriada para VirtualBox. Essas opções aqui, dinamicamente alocado ou tamanho fixo, é se você quiser que o disco vá aumentando à medida que você vai usando, ou se você já quiser setar um tamanho específico. Eu vou colocar dinâmico. Aqui ele pergunta para eu colocar o nome do meu disco virtual. Eu vou deixar como Ubuntu mesmo, eu vou deixar com tamanho de 10 GB, que eu não tenho muito espaço aqui nessa máquina. Clique em OK. Beleza, agora aqui a gente vai clicar com o botão direito, vai vir em Settings, né? Se estiver em português a sua versão, aí é Configurações. Aí aqui em System, eu vou desmarcar essa opção de Flock aqui. Deixa marcado na seguinte sequência aqui, CD, disco, né? Aqui em Display eu vou colocar, vou marcar aceleração 3D, mas se você não tiver muita memória aí, muito recurso de hardware, não tem problema, pode deixar desmarcado. Aqui em Storage, que é uma das coisas que vai fazer com que a máquina boot aqui usando a mídia que a gente baixou. Eu vou vir aqui em Storage, se tiver em português acho que vai estar em armazenamento aí, possivelmente, tá? Aqui onde está em Controller IDE, a gente vai selecionar a mídia que a gente baixou.
No meu caso, tô usando a versão do Lubuntu. Mas se você estiver usando qualquer outra versão aí, você vai mostrar lá aonde está o arquivo que você baixou. Clique em OK. Clique em Start aqui e ele vai iniciar a máquina. Beleza, aqui ó, ele tá dando uma tela que é a primeira vez que eu tô usando o VirtualBox. Tá falando que o captura do mouse vai ser... O movimento do mouse vai ser capturado. Beleza, capturei aqui. Aqui você vai selecionar a opção que você quer. Como a gente está aqui no Brasil, eu vou colocar português do Brasil. Aí ele pergunta se você quer experimentar o Lubuntu sem instalar. Instalar o Lubuntu, verificar se há defeitos no disco. Como é uma máquina virtual, já vou colocar aqui instalar o Lubuntu. Tá, cliquei aqui, apertei Enter, selecionei, apertei Enter. Eu vou pausar o vídeo aqui só enquanto ele está carregando aqui, tá? Bom, beleza, aqui foi para o próximo foi para a próxima tela aqui. Aí aqui no idioma você escolhe o idioma que você tem preferência. No caso aqui a gente vai escolher português do Brasil, vai clicar em continuar. Esperar uns minutinhos aqui. Próxima tela aqui, ele pergunta se você quer baixar as atualizações enquanto instala o Ubuntu. E se você quer instalar software de terceiro para gráficos, e para gráfico no caso é sua ambiente, como se fosse sua placa de vídeo aqui, né? Como é uma máquina virtual, não necessariamente vai ter uma máquina física ligada aqui. Não necessariamente não vai ter uma placa de vídeo ligada, mas se você tivesse uma máquina física, por exemplo, você poderia marcar essa opção. Mas eu não vou clicar nessa opção agora não, vou clicar aqui em continuar. Nessa próxima tela é o tipo de instalação, né? Aí ele pergunta o que você quer fazer. Você quer apagar o disco inteiro e instalar no caso ele está reinstalando porque eu já tinha uma versão instalada aqui, mas estou instalando de novo. Mas se não tiver nada instalado no disco, ele não vai dar a opção de reinstalar, vai dar a opção só de instalar, né? Se você quiser criptografar também, essa opção também é válida se você quiser selecionar. No nosso caso aqui, eu vou marcar a primeira opção aqui. Vou clicar em instalar agora. Agora aqui ele vai copiar alguns arquivos, vai demorar uns minutos aí. Vou pausar o vídeo aqui e assim que terminar aqui a gente volta. Aí aqui ele pergunta se as opções, se você está de acordo ou não. No caso aqui, ó, esse SDA vem de Storage Device A, é o primeiro disco, né? Beleza, a gente vai clicar aqui em continuar. E agora aqui ele vai começar a fazer a instalação. Aqui eu vou selecionar São Paulo, né? Que eu estou no estado de São Paulo. Eu vou escolher o layout do teclado, né? Como eu aqui está em português, né? A gente está no Brasil. Vou clicar aqui em português. Deixa eu selecionar aqui a opção certa. Pode clicar em avançar aqui, vai para a próxima tela. Aqui, ó, você vai colocar o seu nome. Aqui você pode dar um nome para a máquina virtual aqui. Eu vou deixar como VirtualBox mesmo. Aqui o nome que vai ser o nome de usuário da máquina, que é aquele primeiro setup da máquina. Você vai ver esse nome lá. Bota uma senha aí. Aqui, se você quiser iniciar a sessão automaticamente, ou se você quiser pedir para colocar senha, é sempre bom colocar para colocar senha, né?
E aí vai para a próxima tela que ele vai começar a copiar os arquivos. Bom, beleza. Terminou aqui a instalação. Agora é só clicar em reiniciar aqui. Vamos aguardar uns minutinhos aqui para ele poder reiniciar a máquina. Aqui, como eu tenho uma mídia já que está inserida, né, que é o arquivo .iso, ele pede para você remover a mídia lá e depois, bom, que já está removido, tá vendo? A mídia não está atachada, não está anexada aqui na máquina. Beleza, só clicar em Enter aqui e a máquina vai rebootar, vai reiniciar, né? Agora a máquina que está inicializando.